O país que vamos falar hoje é um país que ele pode ser pobre financeiramente, mas rico em riquezas naturais. Esse país, o seu maior valor está nas pessoas que são educadas, honestas, batalhadoras e gentis. Quer descobrir que país é esse? Vem aqui no canal, onde a gente trata de um pouco de tudo, Brasil e África. Vamos? E aí, galerinha? Sejam bem-vindos a este canal, o canal onde se trata um pouco de tudo de Brasil e África. Meu nome é Jimenez Borges e aqui neste canal tem como o principal objetivo a gente descobrir e aprender um pouco mais sobre os países africanos que falam a língua portuguesa, ou seja, os países africanos que têm a língua portuguesa como um dos seus idiomas oficiais. Nós já tratamos aqui, tem outros vídeos aí falando sobre algum desses países, já falei sobre Moçambique, já falei sobre Cabo Verde e agora é a hora de falar sobre mais um desses países, um país extremamente interessante e que tem uma cultura e um povo tão rico assim. Hoje nós vamos falar exatamente de Guiné-Bissau. Então, sobre Guiné-Bissau, o que nós temos para falar sobre esse país? Antes disso, eu tenho a agradecer principalmente ao pessoal africano que está contribuindo comigo demais. Eles entram em contato constante comigo pelo Instagram, os canais, está aqui embaixo na descrição do vídeo. O pessoal entra pelo Instagram, dá uma boa contribuição, eu pergunto muita coisa com eles têm maior disponibilidade para me responder exatamente tudo a respeito cultura, a respeito política, a respeito das pessoas, a respeito dos locais turísticos que tem. Eu estou tendo uma interação muito boa com esse pessoal africano em si, converso muito com eles. E hoje, exatamente, os que são de Guiné-Bissau, foram os que me ajudaram completamente com o vídeo. Então eu tenho informações aqui diretamente do pessoal de lá, de Guiné-Bissau, falou comigo. E também agradecer aos brasileiros que estão aqui me seguindo, estão acompanhando e tá dando uma boa repercussão sobre esses vídeos. Aproveita e manda para frente esse vídeo. Vamos embora logo começar a falar sobre esse país tão interessante que é Guiné-Bissau. Gente, Guiné-Bissau, primeiro eu tenho que entender que o país, ele é um país pobre financeiramente, comparado com outros países, só que é um país rico em recursos minerais, tais como petróleo, fosfato, bauxita, se eu não me engano. Tem uns outros elementos que eles chamam de areias pesadas, que estão iniciando essa extração, não está tão forte quanto esses outros que tem. Enfim, é um país que tem essa riqueza mineral ou riqueza natural muito forte, tá? Então é um país que pode lucrar bastante com isso e tirar todo um desenvolvimento trazido a partir daí. País que também, assim como o Brasil, possui seus problemas políticos e as suas particularidades políticas. Não só como o Brasil, mas como todo país tem os seus problemas políticos a serem resolvidos, as suas particularidades. Então não vamos esquecer desse detalhe. Então vamos para as nossas curiosidades. Quais são as curiosidades que eu tenho? Eu tenho algumas aqui que eu realmente achei assim fantástico. Por isso que eu estudei bastante para poder falar um pouco sobre esse vídeo. Vamos pegar uma primeira curiosidade que eu acho fantástica. Primeiro é praias. Vocês já perceberam que sempre que eu estou falando de outro país aqui, aparece sempre questão de praias? Já é um lugar que atrai um turismo, que pode ser interessante, uma rota turística para qualquer um. Primeiro, quando se trata de Guiné-Bissau, ela tem lindas praias. É um país que tem lindas praias. Só para você ter ideia, uma dessas praias se chama Praia de Rubani, se eu não me engano, Rubani. Eu não sei falar direito. Vocês me corrigem e me ensinam a falar direito aqui, tá? Pode falar pelo Instagram também, ou deixa um comentário se eu falei errado. Mas eu acho que é Praia de Rubani, tá? Essa Praia de Rubani é maravilhosa. Eu vou deixar uma imagem ou algumas imagens aqui para vocês terem ideia como que é essa praia. E também em Guiné-Bissau você tem mais de 80 ilhas, cada ilha com sua particularidade e sua beleza singular de cada local desse. Então você tem uma vasta, você tem uma gama de ilhas que você pode frequentar caso você queira passear em Guiné-Bissau. Eu quero ir um dia, quem sabe, né? Nunca, sonhar não é impossível, mas é um dos objetivos que eu tenho para ir. Então outra curiosidade que tem a respeito da religião.
Em Guiné-Bissau, pelas informações que eu tive, lá tem católicos, tem evangélicos, tem muçulmanos, dentre outras religiões. Só que o mais interessante que eu acho é que elas se respeitam entre si. Então ocorre o respeito entre pessoas de religiões distintas. Então não é um lugar que você vai deparar com conflitos porque fulano de tal religião, ciclano de tal religião não tem. Uns se respeitam para o outro. Na verdade, eu acho que isso deveria regir o planeta, né? Porque nós somos pessoas completamente distintas, com opiniões e preferências distintas, e a partir desse ponto, desde quando um respeite o outro, tudo flui melhor. E em Guiné-Bissau, a população sabe fazer isso com excelência. Então, vocês são exemplo para o mundo, tá? Que continue assim e que divulgue, eu ajudo a divulgar isso, que é tão bom assim para o mundo, que o resto dos países aprendam a fazer isso. Nós estamos precisando disso demais. Outra informação que nós vamos ter sobre Guiné-Bissau. Uma coisa interessante que tem é exatamente a questão de segurança e tranquilidade. Todos que eu conversei falando sobre Guiné-Bissau, exatamente isso era muito enfatizado. Porque, como uma boa parte da população, vocês vão saber isso agora, a população, eles vivem em Bissau, que é a capital, né, de Guiné-Bissau, é extremamente seguro por ser uma capital, e a gente aqui no Brasil imagina a capital de alguns estados aqui, vocês são províncias, né? De alguns estados aqui são mais violentas, e aí não. Em Guiné-Bissau não, em Guiné-Bissau a capital é extremamente tranquila. A impressão que o pessoal que conhece, que eu tive contato falou comigo, que a impressão que quando você está na capital, a tranquilidade é tamanha que você pensa que você está no interior, você não está em uma das capitais, em uma cidade capital que seria tão movimentada. Então isso é show de bola. E aqui no Brasil nós temos, né, segurança que é tenso, mas tudo bem, sem problema. Então vamos para outra curiosidade. E essa curiosidade, eu vi vários falando sobre isso, que uma das coisas que eles acharam estranho e foi exatamente isso, que eles chegaram na cidade, porque, vamos entender porque eu falo da cidade, tá, gente? Guiné-Bissau é um país que tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. E 25% dessa população vive na capital Bissau. Então você tem uma grande parcela da população vivendo em uma cidade, as outras cidades são mais disseminadas, tá? Então muita coisa acontece e pode ser referenciado ali na capital. Então por isso que constantemente eu vou falar aqui na capital. Então na capital, que é o lugar, né, teoricamente mais desenvolvido, onde tem um fluxo maior de pessoas, de movimento e tudo mais, o que acontece? Os vídeos que eu pesquisei, que eu assisti, outras pessoas falaram comigo, o pessoal da própria Guiné, o pessoal que foi lá, ou brasileiros que moraram lá, que eu estou tendo contato também, falaram que é engraçado devido não ter sinais de trânsito na cidade. E tudo flui muito bem. Aí a gente estranha, quem tem costume, quem está acostumado com esse processo, igual aqui nas capitais aqui, quem está acostumado com isso, muita sinalização de trânsito e tudo mais, você estranha, né? Como tem uma capital que não tem sinalização. Porém, o que acontece? Me disseram que em 2010, por meados de 2010 ali, instalaram alguns semáforos, alguma questão de sinalização de trânsito na cidade. Só que 2 anos depois, eles perceberam que não havia necessidade dessa sinalização. Por quê? Porque as pessoas de Guiné-Bissau, ou os guineenses, é isso o nome, não é? Se eu falei errado, vocês me corrijam. Os guineenses, eles são pessoas, são conhecidas devido a eles terem um espírito de solidariedade e compreensão. Então, em um trânsito, se você saber ser solidário, saber ser compreensivo com o outro, tudo flui muito bem, dá passagem no momento tem que dar passagem e assim por diante. Então, 2 anos depois, 2010, 2 anos depois de 2010, eles, mais ou menos, eles resolveram tirar os sinais de trânsito. E mesmo tirando esses sinais de trânsito, continuou com baixos índices de acidentes de trânsito no país, na capital, na cidade, nas vias, né? Então, é uma cidade que o pessoal é educado para dirigir, coisa que nós não somos aqui. E outra coisa que teve também, eles também têm uma questão de energia elétrica lá com eles. Então, o sinal de trânsito estava consumindo energia elétrica. Eu vou explicar agora sobre energia elétrica, que é uma outra curiosidade, sobre energia elétrica com eles, e uma coisa que para eles é meio que desnecessário. E lembrando também, 2 pessoas falam comigo que lá você vai ver motoristas de carros que tem a mão normal assim, né? Igual nós aqui, que dirige, né? Pela mão, como é que fala? Mão normal, não é mão normal nossa, né? A gente dirige do lado esquerdo do motorista. E também tem carros lá que você usa o lado direito, que é aquela mão inglesa, igual
costume dos ingleses que tem. Então isso é interessante, ter essa mistura. Mas o que acontece? Quando você tem uma população que ela é compreensiva e educada, você reflete principalmente no trânsito. O trânsito não é um trânsito caótico, diferente do nós aqui. Já que eu falei a questão da eletricidade, é interessante exatamente nesse ponto, porque é uma outra curiosidade que tem. Lá em Guiné-Bissau tem rede elétrica pública. Ok, só que infelizmente ela não funciona 100%, ela não é estável, ela é muito instável a rede elétrica pública. Então você tem uma rede que ela é um pouco problemática, né? Devido a essa instabilidade dela. E tem um custo mais elevado. Aí, diante desse fato, dessa instabilidade do fornecimento de energia elétrica usual ou normal que se tem, eles usam com muita frequência e uma certa quantidade maior no país. Eles se arrumam com geradores e se arrumam com painéis elétricos solares. Os geradores, é lógico que funcionam à base de diesel, e diesel é caro, e os painéis solares, as placas solares, uma vez que você montar o kit, é mais caro também. Então isso torna a energia do país uma energia mais cara. Então tem um custo maior envolvendo essa questão do gasto de energia. É isso que acontece com a energia de Guiné-Bissau. Próximo que se tem aqui é quando se trata exatamente dos empregos. É muito comum em Guiné-Bissau você ter muitos empregos informais. O que é emprego informal? Emprego informal é exatamente quando tem alguém na porta que vende uma banca, vende alguma coisa de comer, vende alguma coisa de vestir, faz uma banquinha ali com alguns aparelhozinhos menores, ou seja, um comércio informal, gente, coisa que não é necessariamente uma empresa. Aí lá tem muito, inclusive eu percebi que tem os mercados de lá são muito completos, vende de tudo nos mercados de Guiné-Bissau, então tem essa questão do mercado, é muito comum você topar com muitos mercados, tá? Em Guiné-Bissau. É uma questão da cultura que tem lá e muitos empregos informais. Só que existe a formalidade, tá, gente? Existem os empregos formais, existe o empregador e existe o empregado, aquela formalidade normal, e existem esses outros, são os freelancers, né? Que cada qual é mais informal e faz seu próprio serviço que tem. Só que, olha a dinâmica, olha que depois você pega o contexto, é interessante. Na hora que você percebe que o povo de Guiné-Bissau, o povo guineense, acho que o nome é esse mesmo, tá? O povo guineense, eles são muito solidários e compreensivos, eles acabam favorecendo os comércios informais. De que forma? Bora pensar. Eu estou aqui, estou vendendo máscara. Vamos pegar máscarazinha de pano aqui, normal. Eu resolvi fazer máscarazinhas e vou vender ali em uma banca que eu montei ali. Então, devido à solidariedade do povo de Guiné-Bissau, eles optam em exatamente comprar, em fazer o comércio, fazer a venda daquela pessoa que está vendendo ali, no caso essa informalidade, né? Quem está vendendo determinado produto, movimentar. Então essa solidariedade que você tem com o outro, para com o outro, faz com que isso difunda e se espalhe mais. Então é muito comum você ver exatamente esse trabalho, esses serviços informais em Guiné-Bissau. Gente, é interessante a gente entender um pouco exatamente a questão cultural e a questão de cada povo, você vê o que isso vai refletindo. Porque pode ser que quem vê canais, quem chega lá e olha muitas bancas, o comércio informal rodando muito, a pessoa tem uma impressão errada. Mas na verdade você vai ver que aquilo ali a própria população gera, a própria população faz com que aquilo aconteça e talvez seja algo benéfico. Questão deles. Então assim, a gente tem que tirar essa ideia que nós somos culturas diferentes ou costumes diferentes, mas assim, a informalidade aqui também, tá? No Brasil é cheio de coisa informal, então o que mais tem é o pessoal fazendo freelancer, o pessoal vendendo o que tem que vender, sem ter, né, sabe, um contrato de empresa e tudo mais. Então é comum pra gente isso aqui, tá? Então assim, é interessante que a gente saiba disso. Vamos para o próximo. A próxima, né, curiosidade que se tem, eu acho.